Atualmente, tudo é medido pelo que se vê. Aparência, desempenho, sucesso, curtidas. Mas e o que acontece aqui dentro? Quantos de nós parecemos bem por fora, enquanto por dentro estamos exaustos, confusos ou vazios? A Bíblia diz que Deus não olha como o homem olha. Enquanto o mundo enxerga o exterior, Deus vê o coração. Ele não busca performance, mas transformação. Não quer máscaras, quer autenticidade. A verdadeira mudança não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. É o toque de Deus purificando o coração. É o Espírito Santo curando feridas ocultas. É a graça transformando o invisível, até que o mundo veja o reflexo do reino. Nesta série, seremos conduzidos a confrontar o interior, a olhar para dentro, reconhecer e permitir que Deus trabalhe, deixando com que Ele faça em nós e se revele através de nós, porque o Evangelho não é superficial, é transformação real. Deus quer transformar a sua vida de dentro para fora. E hoje nós vamos começar essa nova série de dentro para fora, inclusive a última série aqui da igreja no ano de 2025. Eu quero, para começar essa série, pedir para você abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, verso 1 ao 8. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao 8. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor, e aí nós vamos conversando. Isaías, capítulo 6, verso 1. Encontraram? Amém, amém, amém. Vamos ler? Não, tem Bíblia ainda mexendo, vou esperar um pouquinho. Ouço barulho de folhas. E é muito bom a gente trazer a Bíblia para a igreja, viu, queridos? Que benção. Bom que você trouxe sua Bíblia física aí, para você anotar, para você... Amém? Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes dos batentes das portas, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Vamos até aí, vamos orar. Senhor, mais uma vez na Tua presença, nós queremos nos colocar. Eu creio, Pai, que mais essa série vem para abençoar os nossos corações, vem para trazer entendimento também sobre a Tua palavra. E eu peço, Pai, aqui diante da Tua palavra santa, que o Senhor, Deus, continue falando conosco, nos direcionando para aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, para cada pessoa que saiu da sua casa, na expectativa de adorar ao Senhor. E eu sei que aqui nós estamos vivendo esse ambiente tão precioso de adoração. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, qual o estado do seu interior? O que passa de fato dentro do seu coração? Como você tem vivido? O que você tem pensado? O que seu coração tem almejado? São perguntas que nós precisamos fazer.
Porque hoje nós vivemos numa geração da selfie, nós vivemos na geração do estereótipo, ou de padrões, seja de beleza, seja de status, seja do que for. Então, hoje, o que é exterior anda comandando bastante. Então, eu preciso me vestir como fulano, eu preciso me portar assim, falar assado. Então, essa transformação que às vezes tem acontecido em nós, é de fora para dentro. Mas o Senhor quer algo profundo nos nossos corações. E temos vivido, talvez, uma fé somente externa. Como assim? Eu vou para um culto, ou eu tenho talvez uma Bíblia aberta na minha casa, ou talvez de vez em quando eu oro, e aí eu tenho um estereótipo de cristão, de evangélico, ou seja lá como você se denomina. Então, uma cultura que valoriza as atitudes mais visíveis, mais latentes, as aparências, a eficiência, o status, a performance, as obras. É o que nós temos vivido nesse tempo. Essa cultura do ego, do superego, onde nós estamos aí mostrando para o mundo que eu sou poderoso, ou que eu sou alguma coisa, porque eu tenho alguma coisa para oferecer. Porém, queridos, a palavra de Deus em Provérbios 4:23 vai dizer que se nós temos alguma coisa para guardar, que nós devamos guardar o nosso coração, porque dele flui as fontes da vida. E aí, de novo eu te pergunto, como está o seu coração? Como está o seu coração? Pelo que o seu coração tem sido atraído, pelo que a sua vida tem sido atraída nesse tempo. E o nosso coração, ele tem a tendência de ser atraído por coisas que nós estamos vendo, por coisas que nós estamos buscando aí, que está em alta. E na maioria das vezes essas coisas, elas são mais distração do que atração. Então nós estamos mais distraídos do que atraídos. Distraídos com o rolar da tela de um celular, e isso eu não falo só para jovem, porque tem os 60 a mais aí também, que estão viciados no celular, viciados em joguinhos como o tigrinho, a oncinha. Estamos aí vivendo tempos onde as pessoas estão distraídas, porque a opção que elas têm, que nós temos, são muitas. Então nós estamos totalmente distraídos. Fato esse que é tão verdadeiro, que está num culto como esse, onde exige a sua atenção, você fica distraído. Porque seria mais fácil, talvez, ter um telão aqui na frente, onde eu falo 30 segundos uma palavra de impacto para você, uma frase de impacto, daqui a pouco sai eu, entra o Solânio e fala a mesma coisa, pastor Solânio, daqui a pouco, 30 segundos ele fala, o pastor Manuel fala alguma coisa, e assim, a gente tentando atrair a sua atenção todo o tempo. É isso que o celular tem feito conosco. A nossa geração, esse tempo, quando eu falo de geração, é esse tempo, independente da sua faixa etária, nós estamos mais distraídos do que nunca. Nós estamos emburrecendo. E isso é muito sério, irmãos, porque nós temos perdido a capacidade de entender as coisas. Estamos superficiais, estamos apenas na aparência. Então eu quero tudo que aparenta ser algo, mas será que de fato eu tenho sido esse algo? Eu tenho aparentado muita coisa, mas será que de fato eu, aqui dentro, eu tenho vivido algo profundo? Então essas distrações são sérias. Ela tem mudado a nossa função neural, a neuroplasticidade. A nossa mente está sendo moldada. E nós estamos
não estamos nem percebendo. Por isso, é tão importante nós termos bons hábitos na nossa vida. Por isso é tão importante você deixar o seu celular de lado antes de dormir. Por isso é tão importante começar o seu dia sem se expor ao celular, mas se expor a contemplar ao Senhor. E nós estamos invertendo os nossos valores. Nós estamos invertendo as nossas atrações e estamos ficando seres totalmente distraídos. E aí é onde nós estamos caindo. E aí é onde o diabo está passando a perna e a gente está levando uns tombos feios. E aí é onde nós estamos totalmente desequilibrados. Você já viu uma geração como essa? Que tudo é motivo para briga, tudo é motivo para discussão. Coisas tão pequenas, tão irrisórias, se tornam motivos para divisões, para brigas, para fofoca. Enfim, nós estamos vivendo um caos, irmãos. Um caos. Nas nossas emoções, na nossa vida, na igreja, no mundo. Por quê? Porque nós podemos ter tudo lindo, maravilhoso do lado de fora. Mas quando nós olhamos para dentro, e se nós pudéssemos ter um scanner, um ultrassom, para nós entrarmos e sair do outro lado com um relatório de como está o nosso interior, e isso não o nosso coração físico que está aí pulsando, não, mas a nossa alma, talvez nós iríamos nos assustar. Nós iríamos nos assustar, porque talvez tem coisas que você nem percebe. Você só vai perceber na hora que você for pressionado. Aí quando você perceber, você vai soltar uma palavra, ou um palavrão, ou uma ira, ou uma raiva, ou uma explosão, ou vai interiorizar com pensamentos de morte, pensamentos, enfim, maus. Então nós precisamos olhar para dentro, irmãos, para terminar esse ano, que já está aí acabando. O Senhor tem nos desafiado, a mim, a começar em mim, essa série de dentro para fora começou em mim, nos desafiado a fazer essa análise pessoal. Quando a gente termina o ano, normalmente a gente vai fazendo algumas análises de como foi a nossa vida, os meses que se passaram, não é assim? Você faz uma análise da sua própria vida. Então estou propondo para você isso, para você fazer essa análise. Irmãos, a distração, na maioria das vezes, vai começar pelos nossos olhos, por algo que você está vendo, por algo que os seus olhos estão sendo atraídos. E eu já falei aqui de celular, mas pode ser qualquer outra coisa, pelos nossos, as entradas aqui da nossa alma, os olhos, o nariz, a boca, enfim. Mas hoje, eu quero focar nos olhos, porque a Bíblia diz: se seus olhos forem bons, ou se os seus olhos forem maus, você será bom ou mau. A visão, então, que nós temos, ela é processada pelo cérebro, e aí nós interiorizamos aquilo e vivemos aquilo. Olhar, o nosso olhar, tem a ver com contemplação. E eu amo essa palavra, por isso o nosso texto hoje, nosso tema de hoje é contemplando a Deus. Contemplação tem a ver com atenção. Contemplação tem a ver com uma atenção profunda a algo, tem a ver com buscar a beleza naquilo, tem a ver com algo de excelência naquilo que eu estou vendo, tem a ver com aquilo que se expressa, com sentido, compreender o sentido das coisas. Isso é contemplação. Então, contemplação está muito ligado com a adoração. Quando a gente fala de adoração também, a gente está falando dos nossos desejos, daquilo que eu anseio. Então, nós somos seres contemplativos. E o Senhor, sabedor disso, Ele não cria todas as coisas, o céu, a terra, assim deixa tudo cinza. Não. Olha amanhã, quando você acordar, lembre-se dessa palavra, veja como Deus pintou todas as coisas. Como Deus colocou texturas, como Deus colocou cheiros, como Deus teve o cuidado
de fazer as coisas belas para nós. Acontece que nós não contemplamos, às vezes, pelo nosso dia a dia, nós passamos batido nisso tudo. Mas o Senhor fez tudo belo. Inclusive, não tem gente feia. Não existe gente feia. Depende do ponto de vista de cada um. Todo mundo vai contemplar a beleza de alguém. Olha só, talvez você é feio, mas você casou com uma esposa linda. Olha para ela agora. Ela fala: nossa, meu amor, como você é lindo. Ou você que é jovem fala: nossa, eu sou tão feio. Ah, como eu sou feio. Tadinho da minha feiura, eu nunca vou casar. Saiba, querido, que tem alguém que vai olhar para você e falar: nó, que lindo, os olhos deles vão brilhar se é um por você. Porque você é lindo, é coisa linda que Deus criou. Amém? Mas é verdade. Então, Deus fez as coisas lindas, belas, para que nós contemplássemos. Por isso nós somos tão distraídos pelo nosso olhar. Tão distraídos. Pensando nisso tudo, nessa contemplação, nessa distração, eu venho aqui para o texto de Isaías que nós lemos, porque Isaías é um livro maravilhoso, é um livro de muitas palavras que o Senhor liberou ali, é um livro muito falado no Novo Testamento, muito citado no Novo Testamento, com profecias também sobre a nova aliança em Cristo. Enfim, Isaías era um profeta que profetizou ali no reino de Israel e os seus arredores. E durante o tempo que ele profetizou, passou 4 reis. E um deles foi Uzias. E dizem os estudiosos que Uzias era um rei que fez aquela terra prosperar. Então aquela terra, ela ficou rica, money, ficou próspera. E todos adoravam Uzias. Ó rei Uzias, tu és adorado porque olha quantas coisas maravilhosas você fez, coisas positivas, um reino próspero. Ele capacitou e militarizou aquela nação para proteger as suas entradas e saídas. Teve um comércio potente. Então as pessoas estavam assim olhando para Uzias e aquele reinado, falando: nós estamos no céu. Que tempo maravilhoso que estamos vivendo. Oh, que beleza. Talvez, queridos, pegando uma ponte aqui, às vezes nós estamos querendo viver isso na nossa nação. A gente está esperando um rei aí que venha e faça tudo ficar maravilhoso, tudo ficar perfeito numa nação. Uzias foi assim, fez isso acontecer e foi honrado por isso. E todos estavam, Uzias estava no seu reinado no auge. Só que algo acontece. Uzias, o grande rei, morre. Morreu. E agora? Os estudiosos também vão dizer que na morte do rei Uzias, o povo fica sem chão. A nação fica sem chão, inclusive esses homens que profetizavam. Ficaram sem esperança. Aquele estimado rei não estava mais, sua nação agora talvez estaria em perigo, era necessário agora algo para proteger aquela nação. E agora, como que vai ser sem Uzias? Meu Deus, e agora? Então, nesse contexto da morte desse rei, não sei se Isaías orou em relação a isso, não sei. Mas o capítulo 6 começa: no ano que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor. Vi o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. No momento de desespero, de tristeza, Isaías agora contempla o Senhor.
contempla a Deus. No meio de medo, frustração, temores, ele contempla o Senhor. A minha pergunta para mim e para você é o que nós contemplamos, o que nós estamos vendo em momentos de aflição, de tristeza, de perdas. Onde os nossos olhos estão sendo colocados? Talvez em momentos como esse, de problemas financeiros, os seus olhos vão ser colocados na sua conta bancária, no cartão de crédito. Ou você vai buscar formas para tentar resolver isso, e vai atrás de recursos para isso, e talvez recursos não muito lícitos. Não existe não muito lícito. Ou é lícito ou não é, né? Então, não é lícito. Em momentos de problemas de saúde também, os seus olhos podem contemplar a sua enfermidade, contemplar a sua dor. Então nós contemplamos aquilo que nós estamos vendo, porque eu estou falando de olhos, e eu perguntei para você o que você está vendo, o que nós estamos vendo, onde nós estamos colocando os nossos olhos, e como nós somos seres humanos, nós vamos colocar os olhos naquilo que nós estamos vendo. Isaías, quando tem essa visão de contemplar ao Senhor, tudo muda a partir daqui do ministério de Isaías. A forma como ele profetiza, do capítulo 6 em diante, é totalmente diferente do anterior. Há uma nova visão de Deus, da glória de Deus, para Isaías. Quando Uzias dava segurança ao povo, o povo se sentia seguro. Quando ele estava assentado no trono, o povo estava seguro. Mas Deus tira esse trono. Deus pode mudar o foco da nossa contemplação, queridos, para alinhar o nosso coração. Talvez Deus vai tirar algo de nós. Talvez você já passou por isso. Para mudar o nosso olhar, porque nós somos seres contemplativos e adoradores, e nós criamos ídolos dentro de nós. E talvez o Senhor vai precisar tirar esse ídolo, tirar talvez o seu chão, para mostrar para você que Ele é o Senhor. Então Isaías diz: eu vi o Senhor. E eu já disse que a contemplação tem a ver com a atenção, então ele ficou contemplando ao Senhor. Você vai ver daqui, como nós lemos, como ele reage a isso depois. Então ele contempla o Senhor, ele se atenta ao Senhor, e ele vê o Senhor. Então a primeira questão aqui, queridos, é ver o Senhor. E como que nós vemos ao Senhor? É possível ver ao Senhor? Ver a face do Senhor? Não, não é possível. Nenhum homem vai ver a face de Deus Todo-Poderoso e ficar vivo, porque a glória dele é tremenda e fulminante. Mas nós vemos o Senhor através de Cristo, pregado naquele madeiro. João 14:9 diz: eu estou há tanto tempo conosco que vocês não têm me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. E disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, queridos? Então nós não vemos a Deus se não for através de Cristo, se não for através de Jesus. Então contemplar é adorar, contemplar é buscar ao Senhor, é reconhecer a Jesus na nossa vida. Contemplar a Cristo é ver como Ele é, como Ele se manifestou e como Ele se manifesta ainda. Temos a tendência de adorar apenas como nós achamos que é, mas se nós olharmos na palavra, nós vamos contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Ele nos deixou aqui um caminho de contemplação. Ele nos deixou aqui histórias, experiências, para que nós contemplássemos quem Ele é. Então a adoração vai moldar o nosso coração. A adoração ao Senhor em Cristo, em a sua palavra, quando oramos, quando estamos no culto, quando adoramos, quando louvamos, cantamos uma canção, na ceia, ou no batismo, ou nos testemunhos, ou na sua solitude, ou no ordinário da sua vida, nós estamos todos os dias contemplando ao Senhor. A contemplação a Deus é algo constante, ou precisaria ser algo constante.
no nosso ser, na nossa vida, porque nós somos seres contemplativos. Se nós não estamos contemplando a Deus, nós estamos contemplando alguma coisa. Se nós não estamos contemplando totalmente ao Senhor, nós estamos contemplando qualquer outra coisa, adorando qualquer outra coisa. Então, tudo depende disso. E isso, a contemplação, muda o nosso interior, como você vai ver aqui na experiência de Isaías. Ele diz que a sua visão foi aberta, então, de dentro para fora, a sua visão foi aberta, e a aba, diz o texto, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, cobriu os seus rostos, clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Rapaz, ele tem essa visão miraculosa, extraordinária de Deus, que eu queria ter, talvez você gostaria de ter, mas ele teve esse privilégio, porque o Senhor tinha um propósito nisso aqui, porque era um propósito eterno, era um propósito que cumpria toda a narrativa bíblica. Então ele tem essa visão da glória de Deus, e essa experiência sobrenatural de Isaías é um convite à contemplação. Nós precisamos contemplar. As perspectivas podem ser desanimadoras, queridos. Pode ser, Uzias morreu, ou a inflação subiu, ou o desemprego aumentou, ou as tragédias estão acontecendo. Uzias saiu do trono, mas Deus continua no seu trono. Deus continua no trono, ou seja, Ele continua sendo soberano, na beleza da sua santidade, o Senhor continua sendo soberano, não é você que é soberano, não é você que tem o controle das coisas, da sua família, das coisas, não, o Senhor é soberano sobre a nossa vida, e nós não podemos nos esquecer disso, que Ele continua no trono, Ele permanece no trono, e Ele permanece sendo adorado pelos querubins, pelos serafins, Ele continua sendo adorado, e nós temos adorado ao Senhor. O Senhor nos fez criaturas defeituosas, criaturas que são difíceis de lidar, e Ele sabia disso, mas Ele nos deu o mesmo privilégio, queridos, olha aqui para mim, Ele nos deu o mesmo privilégio que Ele deu aos anjos, de adorá-lo. Então enquanto nós estamos adorando aqui, os anjos estão adorando ali na eternidade, dizendo, Santo, 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 vamos lá igreja? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você adora o Senhor ou não? Você busca o Senhor ou não? Nós somos seres adoradores, ou nós adoramos ao Senhor, queridos, ou como eu disse, nós vamos adorar a outra qualquer coisa, a criatura que seja. Então nós precisamos contemplar o Senhor, e saber que há vida, que há um movimento nos céus, há um movimento na eternidade, de anjos, querubins e serafins, declarando a santidade de Deus. O trono representa o governo soberano de Cristo sobre o mundo. Os serafins mostram que os anjos servem continuamente a Deus em reverência. Em reverência. Ah, como nós precisamos de reverência. Como nós precisamos de reverência para contemplar o Senhor. Nós estamos irreverentes. Nós precisamos de reverência. Nós precisamos de temor no nosso coração, e nós temos perdido isso. Reverência na sua palavra, reverência por quem Ele é. Os serafins submissos ao Senhor, que eram anjos que queimavam, reforça a ideia disso. Santo, declarando a santidade de Deus, declarando que a terra está cheia da glória do Senhor. Isso é maravilhoso. Diz que esses serafins estavam adorando ao Senhor, e o templo ficou cheio de fumaça. Cheio de fumaça. A orla das vestes do Senhor enchiam
o templo, não é isso? A glória de Deus enche o templo, mas também enche a nossa vida. A glória de Deus enche o templo, assim como Isaías, naquele tempo, no Antigo Testamento, realmente era essa visão do templo, do tabernáculo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Quando ele está dizendo, a terra está cheia da sua glória, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então nós estamos cheios da glória do Senhor, porque Cristo em nós, através do seu Espírito, é a esperança da glória. Então o Senhor está nos enchendo dessa glória, o Senhor está enchendo esse templo, que sou eu, que é você, o nosso coração. Se não está enchendo, Ele quer encher o seu coração com a sua presença, com essa alegria, com o contentamento, com a contemplação. O Senhor quer nos encher, queridos. Você quer ser cheio da glória do Senhor? Amém. Amém. Não olha para mim com esse olho seco não, viu? Nós vamos estar com os olhos marejados, contemplando ao Senhor, contemplando a Ele, desejando. Tem quando você olha para a sua esposa, para o seu noivo, para a sua namorada com olhos apaixonados. São esses olhos que nós precisamos olhar, porque nós esperamos por Ele, nós ansiamos por Ele, nós queremos Ele. Então Ele é tremendo, os umbrais das portas tremeram e encheu de fumaça. Temor, graça, grandeza. Temor, graça e grandeza, esse é o nosso Deus, essa reverência que nós precisamos ter. O templo que sou eu precisa dessa vivência, precisamos ser impactados pela santidade de Deus. Precisamos dessa reverência. Nós estamos aqui no templo adorando ao Senhor. Nós estamos aqui diante da palavra de Deus, não diante do pastor Alessandro Bana. E como está o seu coração aí? Você está reverente a essa palavra? Ou você está contemplando outras coisas na sua mente? Hein? Como que está? Me diga. É sobre isso, queridos. Nós temos perdido a atenção. Nós temos perdido a contemplação. Nós temos perdido o tempo. E nós estamos cada dia mais distantes dessa presença. Isaías viu mais que uma visão, ele viu uma convocação. E a sua transformação começou de dentro para fora. Isaías, então, quando nós contemplamos a Deus, a nossa visão é aberta, o nosso coração e a nossa adoração é moldada, e o nosso interior é mudado. Olha só, Isaías capítulo 5, Isaías vai falar algumas coisas, uma canção da vinda. E aí Isaías fala, ai de vocês que adquirirem casas e mais casas. Ele fala também, ai dos que levantam cedo para embebedar-se. Ele fala vários ais, ai dos que prendem a iniquidade com cordas de engano, ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião, ai dos campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Ai, vários ais aqui, para as pessoas, para fora. Mas quando ele contempla ao Senhor, no verso 5, ele dá um grito, ai de mim. Antes, ele estava dizendo, ai de você, ai por isso, ai por aquilo. Agora ele tem uma contemplação, uma visão do Senhor, e ele grita, ai de mim. E ele continua, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim. Quando nós contemplamos ao Senhor, querido, de verdade,
Não tem como nós não sermos confrontados com o nosso pecado. Quando nós contemplamos ao Senhor de verdade, a gente para de ficar apontando para o erro do outro e começa a olhar para dentro de mim. E começo a olhar os meus ais, as minhas lacunas, os meus pecados, as minhas sujeiras. Eu olho para dentro de mim, e de dentro para fora as coisas vão ser mudadas. Eu olho para o pecado que há em mim, contemplando a um Deus que é santo, diante de um Deus santo, contemplando um Deus santo. Não tem como nós permanecermos no pecado. Contemplando um Deus que é santo, querido, não tem como. Se você permanece no pecado, é porque você não está contemplando de fato, de verdade ao Senhor. E ele diz isso: eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, ele começa a declarar que a sua boca é podre. Não é bafo não, a boca é podre, sai coisa feia da sua boca. Os lábios impuros, maledicentes, lábios fofoqueiros, lábios que maldizem as pessoas, que fala mal de todo mundo, que reclama de tudo, lábios maus. Se você não se incomoda com isso, olha aqui para mim, se você não se incomoda com isso, ou se você não se atentou a isso ainda na sua vida, os pecados, seja de lábios, seja de pensamentos, o que for, alguma coisa está errada, querido. Você não está contemplando esse Deus da Bíblia, porque esse Deus é santo e exige de nós santidade. Amém, igreja? Amém. Porém, diz a palavra de Deus que além disso, Ele olha para isso, para essa sinal, para essa visão, na verdade, miraculosa, e diz: ai de mim, e também diz: eu habito num povo também de impuros lábios. E aí diz a palavra de Deus, continua no verso 6, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, havia tirado do altar como uma tenaz, ela tocou na minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Quando eu grito ai de mim para o Senhor, ou seja, quando há arrependimento, quando há confissão, automaticamente há perdão, salvação, regeneração e santificação na nossa vida. Então eu preciso declarar esse ai de mim: Senhor, eu me arrependo dos meus erros, eu me arrependo dos meus pecados, e aí vem graça, e aí vem perdão, e aí vem transformação na sua vida e santificação, porque essa é a obra redentora de Cristo. Ai de mim, é um espelho que é colocado na nossa frente, é um espelho para olhar para dentro de nós mesmos e falar: tem coisa errada aqui, porque contemplar ao Senhor, querido, é morrer para o ego. Contemplar ao Senhor é morrer para nós mesmos. Contemplar ao Senhor é viver uma vida autêntica, uma vida que gera arrependimento. E de arrependimento vai gerar uma missão. Uma missão. Nenhum homem é digno de falar por Deus até que ele seja tocado por Deus. Nós falamos em nome de Deus a partir do momento que nós somos tocados por Ele. Esse fogo aqui purificador é um fogo depurador, como de ourives que usam para purificar o ouro. É esse fogo aqui que nos santifica, é o fogo da presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é esse fogo purificador, um fogo consumidor. Então, quando a gente pensa nesse fogo, não estou falando daquele fogo que... Não, estou falando de santificação. Estou falando de purificação. E era isso que Isaías estava vivenciando ali. Um processo de purificação na sua vida.
Eu te pergunto, você tem passado por um processo de santificação, de purificação, ou isso não tem te incomodado? E aí, continuando, ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas meus olhos viram o Senhor. Interessante que, quando Isaías fala isso, ele está olhando também para fora, se compadecendo desses que estão fora. E aí ele ouve uma pergunta, a voz do Senhor. Agora o Senhor fala com ele. E vem essa voz que diz: a quem enviarei? Quem irá por nós? Quando ele fala quem irá por nós, Deus, ele está falando dessa triunidade de Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito. Quem irá por nós? O Senhor, quando nós adoramos ao Senhor de fato, quando nós adoramos ao Senhor de verdade, nós somos purificados, nós somos confrontados com o nosso pecado, nós somos purificados depois que nos arrependemos, e também somos comissionados. Quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Quem há de ir por nós? Quem está pronto para dar essa resposta ao Senhor? Quem está pronto para dar essa resposta a esse chamado universal do Senhor? Isso aqui é um chamado universal do Senhor para nós. Ide fazer discípulos. Tem pessoas que vão receber um chamado específico. Mas olha só, pensando de dentro para fora, quando eu aceitei Jesus há muitos e muitos anos atrás, foi tão interessante que logo que eu aceitei Jesus, parece que eu tive essa experiência de Isaías, e olha que eu nem conhecia talvez essa passagem, certamente não. Lógico, a experiência no sentido de ouvir, entre aspas, esse chamado do Senhor, de a quem enviarei, quem há de ir por nós. E eu, querido, na minha simplicidade e inocência e início de caminhada de fé, eu queria falar desse Jesus, sabe? Eu queria proclamar desse amor que eu tinha recebido na minha vida. Eu queria que as outras pessoas, os meus colegas de trabalho na época, os meus familiares, experimentassem, existia em mim um senso de urgência, era muito interessante, de falar desse amor de Jesus, de pregar a palavra de Deus, mesmo na minha limitação teológica, inclusive. Mas ardia em mim um desejo de ir pelo Senhor. E continuou ardendo. Isso foi crescendo, crescendo. O Senhor foi me dando direção do que Ele queria para mim, nesse sentido. No chamado pastoral. Mas não é sobre isso que eu estou dizendo. Somente sobre um chamado pastoral. Porque quando nós contemplamos a Deus, de dentro para fora, nasce um desejo de sermos boca dEle. Nasce em nós um desejo, se não nasceu em você, de novo eu falo, tem alguma coisa errada aí. Mas nasce em nós um desejo, porque eu recebi uma boa notícia. Não tem quando você recebe uma boa notícia? Sei lá, pense aí numa boa notícia que você recebeu nos últimos anos. O que você fez? Você guardou essa boa notícia para você? Claro que não. Talvez quando você mulher ficou grávida. É uma boa notícia para a maioria das pessoas. Então o que você faz? Hoje as pessoas postam nas redes sociais com textão. Ou na nossa época que não tinha rede social, a gente ia ligando ou ia de casa em casa falando que estava grávida. Porque era uma boa notícia, a gente queria espalhar essa boa notícia. É uma boa notícia, o Evangelho é uma boa, ou é ruim? Não. Então por que você não proclama ele? Se é uma boa notícia, a gente deveria estar proclamando ele aonde a gente vai. Porque eu fui impactado com essa presença. Eu fui impactado com essa palavra. Eu fui impactado e contemplei ao Senhor através de Cristo Jesus na cruz.
Fui purificado pelo meu pecado, santificado, me arrependi. E por que eu não digo como Isaías diz, quando ouve do Senhor, a quem enviarei, quem há de ir por mim? Por que eu não respondo, eis-me aqui? Talvez a gente responda, eis-me aqui, envia aquele ali. Piadinha antiga, né? A gente vai ficando velho, é assim mesmo. Mas de fato é algo que nós perdemos, queridos. Se eu recebi uma boa notícia, então eu preciso entender que essa missão não nasce da culpa, mas da gratidão. Essa missão é em ver que os campos estão brancos para a colheita e poucos são os ceifeiros. Essa missão é saber que eu contemplo o Senhor. Logo, portanto, então, agora, eu sou um missionário dele. Eu levo a sua palavra, eu respondo, eis-me aqui. Quando estamos vivendo algo de dentro para fora, e contemplamos a Deus, e contemplar a Deus abre a nossa visão. Contemplar a Deus molda a nossa adoração. Contemplar a Deus muda o nosso interior. Contemplar a Deus transforma o nosso olhar para fora. Se nós estamos contemplando a Deus de fato, essas coisas irão mudar em nós. Então há contemplação, confissão e comissão na nossa vida. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 13, 12, diz que agora nós vemos ao Senhor apenas um reflexo obscuro, como um espelho da época que era assim obscuro. Mas um dia nós o veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas um dia eu conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. 2 Coríntios 13, 18 diz, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Amém. Uma transformação de verdade, irmãos, não acontece de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Quando eu contemplo ao Senhor, o pecado é queimado, eu sou transformado, e eu olho para Ele e diz, nossa, o Senhor é sublime, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é perfeito. Enquanto nós contemplamos ao Senhor, nós somos transformados. Enquanto eu contemplo ao Senhor, os meus olhos estão nele, eu vou sendo transformado de glória em glória, de dentro para fora. Querido, esse é o meu desejo. Eu espero que seja o seu também, porque nós não podemos ficar da mesma forma. Nós não podemos permanecer do mesmo jeito. Se nós estamos contemplando o verdadeiro Deus, alguma coisa precisa acontecer dentro de nós. E essa transformação acontece de dentro para fora. De dentro para fora. Não tem como ser de outro jeito.